Meu amigo, minha amiga, meu povo, minha pova, retomando aí nossos estudos, dando continuidade ao nosso módulo aí de Direito Administrativo, perfeito? Eu quero te lembrar o seguinte, nas aulas passadas, nós falamos a respeito da organização da administração pública, trabalhamos com a desconcentração, centralização, descentralização, os sentidos da administração pública, que foi o SUSU ou CEIFOP, que a gente aprendeu. Depois, a gente aprofundou dentro da organização, falando de administração direta, indireta. A gente aprofundou aí dentro do conceito de órgãos públicos, dentro das suas classificações, enfim, falamos tudo disso. Depois nós aprofundamos dentro da administração indireta, falamos tudo a respeito de autarquia e paramos aí, tá? Vamos dar continuidade agora. Olha só. Na aula passada, eu fechei com vocês autarquias e falei para vocês o seguinte, ó. Na próxima aula, ainda dentro de autarquia, eu puxo uma perninha para falar de agência executiva e agência reguladora, para a gente não confundir isso daí em prova, tá bom? Então vem comigo, olha só. Agências executivas, tá? Primeira coisa, você tem que saber, a agência executiva, ela vai ser qualificada, a palavra-chave é qualificada. A agência reguladora, ela já nasce assim, olha só. Artigo 51 da Lei 9649, ele diz, o Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos. Então, vamos embora. Palavras-chave, qualificar. E outra, não é obrigatório, ela diz aqui, ó, poderá qualificar, tá bom? É uma qualificação, tá? E quem é que pode ser qualificado? Tanto uma autarquia quanto uma fundação. Entendeu? Vamos embora, então, qualificação, fala assim, agência executiva, qualificação, autarquia ou fundação, vamos embora. E aí ela tem que ter alguns requisitos. Primeiro, tem que ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento. Vamos lá, para ficar bonito aqui, a gente coloca aqui, ó, ou já concluso. Beleza? Ou já concluso. Esse plano estratégico de reestruturação, ele vai obedecer todos os moldes que você vai aprender mais à frente, tudo bem, depende da ordem com que você assiste às aulas, ele vai abarcar todos os moldes no que diz respeito do princípio da eficiência. Eu fazer mais por menos, eu melhorar o meu serviço, eu reestruturar, melhorar minha estratégia, como melhor eu vou alcançar o interesse público nisso daqui. Então, quando ele tiver um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, seja ele em andamento ou já concluso. 2, ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Gente, isso é muita loucura quando você presta atenção, né? Porque, via de regra, ministério, ele não possui personalidade jurídica. Ele não possui personalidade jurídica. Aí você pensa, como alguém que não tem personalidade jurídica vai firmar um contrato de gestão com alguém que tem personalidade jurídica e que não é subordinado a ele? Mas, enfim, isso aqui traz para cá, a gente tem que falar o que vai cair na prova. Olha só, então ele vai fazer um contrato de gestão. Então, ele tem que ter um plano estratégico, beleza? Ele tem que assinar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, só para você entender. Se aquela autarquia, ou fundação, ela for da área de transportes, vai ser com quem? Com o Ministério do Transportes. Entendeu? Tem que ser com o Ministério Supervisor. Entende-se por Ministério Supervisor? É aquele que vai se enquadrar a sua maior área de atuação, tá? Maior área de atuação, tá bom? Vamos lá. Olha só. Parágrafo 1º. A qualificação como agência executiva será feita em ato do Presidente da República, ou seja, ela vai fazer isso através de um ato do Presidente da República. Entendeu, galera? Até aqui estamos juntos? Foi? Então volta. Eu tenho que ter um plano estratégico, eu tenho que ter um contrato de gestão, tá? E eu tenho que ter o quê? Vai ser feito através de um ato pelo Presidente da República. Do mesmo jeito que ela pode ser qualificada, ela pode perder essa qualificação. Entendeu? Ah, Geraldo, me dá um exemplo. Inmetro. É um exemplo de uma agência executiva. Entendeu, galera? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Foi? Tá bom, Geraldo, mas por que essa autarquia, essa fundação,
ela vai se mobilizar internamente com um plano estratégico para se reestruturar, para desenvolvimento institucional, buscar fazer um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, depois ansiar por um ato do presidente da República, porque aqui a própria lei diz que é poderá, não quer dizer que aquilo ali é uma obrigatoriedade, para no final ela vai ter o quê? Aí eu falo para você, dentre todas as inerências dessa qualificação, o que mais vai fazer vista para a gente é o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 8.666, que ela vai ter uma maior autonomia. E essa maior autonomia, ela representa no aumento, né? A gente dobra o limite de dispensa de licitação. Tá? Como assim, tio Geraldo? Vamos lá. Escreveu? Aperta o pause, se não escreveu que eu vou apagar. Tá? Como assim, tio Geraldo? Isso daí vai se mostrar. Olha só o que diz aqui, ó. É dispensável a licitação. Isso daí é o que está lá dentro da Lei 8.666. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão 20% para compras de obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, em empresa pública e por autarquia ou fundação qualificada na forma da lei como agência executiva. Geraldo, como assim? Vamos lá. Primeira coisa, né? Fazer um pequeno resumo aqui, que a gente vai ver isso lá na frente da lei de licitações, mas vamos lá. Licitação. Licitação, ela é a regra. Tá? Mas eu tenho exceção? Tenho. E essa exceção, ela... Vamos aqui, ó. Exceção. Ela pode ser tanto a dispensa, ou ela pode ser o quê? A inexigibilidade, tá bom? Eu não vou aprofundar nisso, isso é só para você entender, tá? Dentro da dispensa, a gente ainda tem uma subdivisão entre licitação dispensada e dispensável, mas vamos direto ao ponto. Artigo 24. Esse artigo 24, ele diz que vai ser no valor de 10% da o quê? Modalidade convite. Aí tu fala assim, Geraldo, qual é a modalidade convite? Vamos embora. Quando se tratar, tá? Vou botar aqui, ó, convite. Convite. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o valor da modalidade de convite, 150 mil. Quando se tratar de compras e serviços em geral, o valor da modalidade convite será de 80 mil. Foi? Quando a gente tem o valor de dispensa de licitação de 10% no valor da modalidade convite, ou seja, 10% da modalidade convite seria o quê, respectivamente? Seria para obras e serviços de engenharia, o valor de quanto? 15 mil reais. E compras e serviços em geral, que não sejam de engenharia, 8 mil reais. Até aqui tudo bem, beleza? Até aqui tudo bem. Agora, por que ela quer se tornar uma agência executiva? Vamos embora. Ela vai se tornar uma agência executiva porque o que é de 10% para todo mundo, o parágrafo 1º diz que para ela vai ser 20%. E aí o que era 10 vira 30 e o que era 8 vira 16. Você entendeu o porquê que ela quer se tornar uma agência executiva? É justamente para quê? Aonde a lei diz que ela tem que ter, ela diz que ela tem a possibilidade, lógico, né, de 10%, lembrando, tá, dispensa, não quer dizer que essa licitação dispensável, não quer dizer que a administração é obrigada a dispensar. Quer dizer que caso ela não queira fazer a licitação, ela não faz, mas tem que justificar nos moldes legais. Até aí tudo bem. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Então, por que ela quer se tornar uma agência executiva? Porque o limite que é de 10% para todo mundo, inclusive para as agências reguladoras, para ela vai ser de 20%. Entendeu?
Sim ou não? Então você já tem que botar essa observação no teu material muito forte. Ó, a agência reguladora, ela tem 10% do limite de dispensa, tá bom? Que vai ser diferente da agência executiva, que tem 20%. Essa daqui de cara já é uma pergunta que cai muito e derruba todo mundo. Por quê? Você vai perceber que a agência reguladora, ela tem grandiosos poderes dentro da administração pública, mas não tem o limite de 20%. E aí você acredita que por ela ser de tanto destaque, é ela que vai ter os 20%. E não é. Tem que lembrar na hora da prova. A agência executiva vai se mobilizar, vai fazer plano estratégico de desenvolvimento institucional, vai firmar contrato de gestão com o Ministério Supervisor, vai ansiar por um ato do chefe do executivo, ou seja, do presidente da República, para qualificá-la como agência executiva para isso. Entendeu? Foi? Show de bola, é isso que eu preciso de você, tá? Aperta o pause aí enquanto eu bebo água, que eu vou pegar e vou apagar o quadro, tá bom? Pra gente prosseguir. É aquilo que eu falei, não é difícil, isso é muito detalhe. Vamos embora. Continuando aqui, tá? Deixa eu te apagar. Vamos lá. Aí tu fala assim, tá, Geraldo, e como isso cai na prova? Vem com o titio. Questão. CESP. Ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento é pré-requisito básico para a qualificação de uma instituição como agência executiva. Certo. Aqui, certíssimo. É o único pré-requisito? Não. Mas é um pré-requisito básico? Sim. Certo. Certo. Aí tu olha assim, caraca, Geraldo, questão muito difícil, cara. Muito difícil. Mas depois dessa explicação ela fica ridícula. E é verdade. É verdade. Porque nem todo mundo vai ter o cuidado de ler tópico a tópico da legislação, nem todo mundo tem o cuidado de fazer integrar todo o conteúdo legislativo, e aí é que o cara sai perdendo na hora da prova. Porque uma questão dessa daqui, ainda mais no estilo CESP, que em regra perdeu, anula uma certa, às vezes tira 0,5, 0,5, você está tendo um prejuízo muito grande na prova se você errar uma questão dessa. E não pode. A partir de agora, é sua obrigação acertar. Vamos lá. O contrato de gestão firmado com o Ministério Supervisor, embora seja um documento característico das agências executivas, contendo fixação de objetivos estratégicos e metas a serem atingidos pela instituição, não é imprescindível para a criação da agência executiva. Errado. Você percebe? Ele não é imprescindível? Não, ele é imprescindível, porque ele diz aqui, ó, para você, ó, aqui, ó, qualificação, aqui, ó, o 2, contrato de gestão, ou seja, tem que ter esses requisitos, esses 3, plano estratégico, contrato de gestão e ato do presidente da República, tá? E aqui a questão, ela tenta levar você ao engano para você pensar que não é necessário, quando na verdade é. Então não dá mole. Até aqui estamos juntos? Moleza essas questões, tá bom? Lembrando, pega a questão e faz sem estudar, e depois dá uma estudada e faz. Você percebe que você vai estar anos-luz à frente das pessoas. Agora foi fácil. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.